Hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração no tema Os 4 estágios da vida de Pedro. 4 estágios da vida de Pedro. É uma palavra um pouco extensa, mas eu acredito que ela vai agregar valor na sua vida. Eu acredito que ela vai fazer algo profundamente de Deus na sua vida. Então, nesse momento, se você é um pouco apressado, se você é meio ansioso, fica nesse vídeo até o fim. Você vai gostar daquilo que Deus tem para falar com você. Eu quero falar sobre 4 estágios da vida desse homem que foi discípulo do Senhor Jesus. Foi um dos discípulos do Senhor Jesus. E eu quero relatar algumas coisas aqui com você, desde a sua chamada até os seus momentos mais difíceis. Porque assim como foi no passado, é também a nossa vida. Nós temos momentos de altos e baixos, mas o Senhor Jesus nunca nos abandona. Ele sempre tem a sua mão estendida para nos ajudar, para nos aconselhar e para falar conosco. Eu quero ser aqui, nesse momento, apenas um mensageiro da palavra e trazer ao seu coração o primeiro estágio da vida de Pedro. No livro de Lucas, no seu capítulo número 5, no seu verso de número 3, está dizendo assim: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Se a gente for analisar um pouquinho a história nessa pequena introdução, nós vamos entender que Pedro, assim como os outros pescadores, eles estavam vindo de uma noite onde eles estavam trabalhando na pesca. E eles deixaram os seus barcos na beirada da praia e saíram para lavar as redes. E Jesus vinha ensinando a multidão. Jesus chegou e escolheu um barco e entrou nesse barco. O que me chama a atenção é que Jesus poderia ter entrado em qualquer barco. Ele poderia ter entrado em qualquer um. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele vai escolher o barco de Simão Pedro e vai entrar. Entrando no barco, ele pediu para Pedro afastar um pouquinho da praia e ele começou então a ensinar as pessoas. As multidões que o acompanhavam, ele começou a falar, a trazer as boas novas. E Pedro está ali então observando as palavras de Jesus, mas ele está um pouco frustrado porque ele trabalhou a noite inteira e ele não conseguiu sequer apanhar um peixe sequer. Ele não conseguiu ali seu sustento, a sua provisão, ele não conseguiu. Mas ele está sentado então dentro do seu barco, ouvindo Jesus falar. O que me chama a atenção na vida de Pedro, e eu trago para a nossa vida nos dias cotidianos, é que antes de Jesus te chamar, ele vai entrar na sua vida. Antes dele falar e chamar você pelo seu nome, ele vai entrar no seu barco, assim como foi de Pedro. Pedro não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ele. Pedro não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era Pedro. Jesus sabia das características, Jesus sabia do humor de Pedro, Jesus sabia sobre tudo. Jesus falou no seu coração: vou entrar no barco de Pedro. Então, antes de Jesus começar a falar na sua vida, antes dele te fazer um chamado, ou antes dele te chamar, porque talvez você já tenha sido chamado, ele já estava na sua vida. É como a palavra fala lá no livro de Jeremias, no seu capítulo 1, verso 5, que a palavra de Deus veio a Jeremias dizendo: olha, desde o ventre da sua mãe eu te conheci e te escolhi e te santifiquei e te dei as nações por profeta. Antes de Jeremias nascer, Deus já tinha um propósito na vida de Jeremias, assim como foi de Pedro. Então eu já quero trazer para você que Jesus tem algo especial na sua vida.
Jesus tem algo bonito, profundo, magnífico, maravilhoso para a sua vida. Mas antes dele te chamar, ele já entrou no barco. E quando ele entra no barco, nós vamos aqui meditando na palavra, o versículo 4, ele fala: tendo acabado de falar, disse a Simeão. Ou seja, Jesus tendo acabado de falar com a multidão, ensinando a multidão, Jesus vai falar com Pedro agora. E ele vai dizer para Pedro assim, ó: vá para onde as águas são mais fundas. No lugar mais fundo, você vai para lá e lança a sua rede para pesca. Eles estavam na beira da praia. Jesus estava falando com um homem que era pescador de carteirinha, um homem profissional. E eu fico imaginando o Pedro ouvindo Jesus falar para ele, ó, vai no lugar mais fundo, sendo que ele era apto, ele pescava todos os dias, ele sabia, ele conhecia toda a região. E por que então ouvir ao Senhor Jesus? Mas Pedro tinha algo dentro do coração dele que começou a brotar naquele momento. Então Pedro, conhecendo toda aquela região, Pedro fala para o Senhor as seguintes palavras: olha, nós estamos a noite inteira trabalhando, nós conhecemos aqui, mas como é o Senhor que está falando, nós iremos. E a Bíblia relata então que eles foram e jogaram as redes onde Jesus falou, mas a pesca deles foi tão maravilhosa, a pesca deles foi tão grande, que a palavra de Deus vai nos relatar que o barco deles começou a afundar de tanto peixe que tinha dentro do barco. De tanto peixe que tinha ali dentro. Porque Jesus mandou ele jogar a rede e ele obedeceu e jogou. Jesus, antes de chamar Pedro, começou a mostrar para Pedro quem ele era. E qual era um pouquinho do seu poder aqui nessa terra, como homem e como Deus. Antes de Jesus te chamar, ele vai mostrar para você quem ele é. Ele vai mostrar para você o que ele pode fazer, para que quando você esteja, melhor dizendo, num momento onde não tem mais saída, você vai se lembrar do primeiro contato que você teve com ele. O primeiro contato de Pedro é ver toda a sua noite de trabalho sendo indo por água abaixo, e também foi vendo que a palavra de Jesus tinha poder sobre os céus e a terra. E eles ficam maravilhados quando eles veem peixes dentro do barco, eles ficam maravilhados. E Pedro, então, quando ele vê aquilo, ele começa a reconhecer que ele é um pecador. A palavra diz que ele se prostra, que ele reconhece que ele é um pecador. Então, naquele momento, Jesus vai fazer um chamado para Pedro. Um chamado para Pedro. E que chamado era esse? Porque todas as vezes que temos um contato com Jesus, nós reconhecemos a nossa fraqueza. Nós reconhecemos o nosso eu. Nós vemos que nós não somos nada. Nós somos humildes, nós somos pó. Do pó viemos e para lá tornaremos. Pedro viu o milagre, viu o poder, e ele viu que ele não estava falando com qualquer um, com qualquer pessoa. E é interessante que Pedro, além de reconhecer como pecador, ele vai se prostrar, e Jesus então vai fazer um chamado para ele. No versículo de número 10 e número 11, no finalzinho do versículo número 10, está falando assim, Jesus falando: não tenha medo, de agora em diante, você será um pescador de homens. Olha que palavra de Jesus. O primeiro estágio de Pedro é o estágio do chamado. O estágio onde nós conhecemos a Jesus na sua essência. Quando nós recebemos aquilo, ele é tão bom. Jesus falou para ele: a partir de hoje você será um pescador de homens, não mais de peixes. E o versículo número 11 diz: e eles então
arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo, e começou a seguir Jesus. Trazendo para os nossos dias, quando nós recebemos um chamado de Deus, isso é muito gratificante, nos traz alegria, nos traz renovo, nos traz um êxtase tão grande, que nós queremos fazer como Pedro, largar a mão de tudo e viver o chamado que Deus tem na nossa vida, na minha, na sua vida. Quando recebemos um chamado, e você sabe do que eu estou falando, você aí que recebeu um chamado de Deus, é gostoso, não é? Pode falar. Você se sente uma pessoa especial, porque aquele que criou os céus e a terra se lembrou de você, viu em você uma capacidade, porque Jesus ele não via Pedro como um pescador apenas de peixes. Jesus via Pedro como um grande discípulo, como um grande pregador da palavra, como um grande ganhador de almas. O primeiro estágio de Pedro é o chamado. E você se lembra do seu chamado? Você se recorda de quando Jesus te chamou pela primeira vez? Você se recorda que ele estava no barco antes dele te chamar? Você lembra das maravilhas que ele fez? Você viu com seus olhos? E você declarou dentro do seu coração, dizendo: esse é Deus de verdade. Esse é o Deus que eu quero servir. O primeiro estágio de Pedro. O primeiro estágio é o chamado. Tão bom ouvir a voz de Deus, tão gostoso. Mas nós vamos partir para o segundo estágio de Pedro. Porque o primeiro foi lindo. E é lindo, você sabe disso. E se você ainda não tem um chamado, saiba que quando Jesus te chamar, e esse momento pode ser agora, você verá as maravilhas dele. Você verá o poder dele. Você sentirá algo na sua alma, na sua vida que você jamais sentiu. Você será uma pessoa diferente. E a partir daquele momento, começou a caminhada, deixou tudo. Eu preciso relatar isso antes de entrar no segundo estágio de Pedro. Que a partir daquele momento que ele deixou tudo, por onde Jesus passava, Pedro estava lá. Pedro estava do lado de Jesus, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus expulsava demônios, Jesus ressuscitava mortos, Jesus multiplicava, Jesus fazia de tudo, e Pedro estava lá do lado dele como discípulo, como aquele a quem Jesus chamou e escolheu lá na praia. Mas ele vai entrar no segundo estágio, e talvez você esteja, ou você já viu alguém, ou você vai ouvir essa palavra e você não pode cometer o que Pedro cometeu no segundo estágio. O segundo estágio de Pedro está no livro de Marcos, no seu capítulo 14, e seu verso 27. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Quando Pedro ouviu essas palavras de Jesus, ele começou a dar lugar para o segundo estágio, que é a soberba. O segundo estágio de Pedro, isso é profundo, isso é forte, é o estágio da soberba. Como pode um homem ser chamado por Deus, ter um chamado, largar tudo, andar do lado do mestre, ver as coisas acontecer, e quando ouviu uma palavra que não lhe agradou, ele deixou a soberba invadir o coração dele. Você vai acompanhar comigo as palavras de Pedro, porque o que Jesus vai falar no verso 27
O profeta Zacarias já tinha profetizado no seu livro, no capítulo 13 e no verso 7, que todos iam abandonar Jesus, todos iam procurar outros caminhos, mas tinha que se cumprir isso. Tinha que se cumprir. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. E o verso 28, Jesus continua falando com os discípulos, mas eu vou ressuscitar, irei convosco a Galiléia. Jesus falou, eu vou ressuscitar, eu vou encontrar vocês de novo. Mas Pedro, ele pensava, aqui eu analisando, penso comigo que Pedro achou que Jesus só tinha escolhido ele. Jesus chamou Pedro, mas Jesus chamou mais outros 11 discípulos. Mas Pedro levanta e fala no verso 29, Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Pedro, naquele momento, a soberba invadiu o coração dele e ele se achou melhor que os outros 11. Ele falou, todos podem te abandonar, mas eu não. Eu não. Aquele discípulo lá da praia, eu não vou te abandonar. Só que Pedro esqueceu que o que Jesus estava falando no verso 27 era uma profecia que deveria se cumprir. E se ele fosse um pouco mais, prestasse um pouquinho mais atenção, ele saberia que aquilo deveria se cumprir. Eu quero trazer para você, nunca pense que você é melhor do que os outros. Nunca pense que você é maior, porque Deus te chamou como um discípulo, com um chamado. De maneira nenhuma, nem você e nem eu, nós podemos achar e pensar no nosso coração que nós somos melhores do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Aprenda isso. A palavra de Deus, no segundo estágio de Pedro, está querendo nos ensinar. Independente do seu chamado, independente daquilo que Deus te escolheu, você não pode se achar melhor ou superior aos outros. Porque não só foi eu, não foi só você que foi escolhido e chamado. Tem mais pessoas e nós temos que trabalhar unidos para ganhar almas para Cristo. Pedro ainda vai continuar falando porque ele está ousado, que a soberba, quando ela toma conta da vida da pessoa, a pessoa fica ousada. Ele continua falando, olha, mas Pedro insistia, está lá no versículo 31. Pedro insistia ainda mais com Jesus, porque Jesus falou para ele, Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Quando Jesus falou isso para ele, aí ficou mais aflorado ainda, e ele insistiu com Jesus, dizendo, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, olha para você ver, nunca te negarei. Nunca te negarei. Só que ele esqueceu que quando Jesus fez um chamado para ele, Jesus falou para ele, vai nas águas mais profundas. E quando você se aprofunda nas coisas de Deus, quando você mergulha mesmo, você começa a ter a percepção que seja aquilo que me alegra ou não, a palavra de Deus sempre vai permanecer. A palavra de Deus sempre vai sair em vitória. Mas ele não prestou atenção nisso. Ele se achou melhor que os outros. No segundo estágio de Pedro, você não pode se achar melhor que os outros. Não faça isso. Não faça isso. Porque Deus, Ele quer que você cresça. Que você se multiplique. Que você seja uma pessoa de bem. Que você seja uma pessoa alegre, que contagie mais pessoas. Mas Ele não quer que você seja uma pessoa soberba. Sabe por quê? Porque quem abate o soberbo não é o diabo, não são os homens.
quem abate o soberbo é o próprio Deus. Porque ele fala, olha, o soberbo quem abate sou eu. E eu dou graça àqueles que são humildes de coração. Guarde bem isso no segundo estágio. Não faça isso que Pedro fez. A Bíblia vai dizer que uma mulher, vendo ele, Jesus já tinha sido preso, Jesus já estava na mão daqueles que iriam crucificá-lo. Uma mulher viu Pedro e falou, você, parece que eu te conheço, hein? Você andava com ele, você tem o jeito dele, parece que... A Bíblia fala que Pedro olhou para a mulher e falou, eu? Eu não. Você está enganada, nunca vi. Já viu aquela expressão, nunca nem vi? Foi o que Pedro disse, negou Jesus. Aquela mulher insistiu, observou, chamou outras pessoas, falou, parece que é ele. E chegaram outras pessoas em Pedro e falaram, você é um galileu, você andava com ele. E Pedro falou, eu não, vocês estão enganados. E antes que ele negasse Jesus pela terceira vez, o galo cantou. Por que o galo cantou? Porque Jesus falou, antes que, hoje mesmo você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. Olha, se você já é um cristão, se você já é uma pessoa que conhece os caminhos de Deus, nunca negue ao Senhor, nunca tenha vergonha de falar dele, nunca tenha vergonha de ser semelhante a ele, de seguir as palavras que ele deixou, porque nós vamos ver agora e vamos entrar no terceiro estágio, porque depois que a soberba vem e ele nega, e se você negar, você pode entrar no mesmo caminho que ele entra no terceiro estágio. O terceiro estágio de Pedro é o estágio do remorso. O estágio da frustração. O estágio onde a ficha dele cai. E a ficha dele caindo, ele... O que eu fiz, meu? O que eu fui fazer? Ah, se eu tivesse feito isso. Quantas das vezes nós já passamos por isso? Pô, por que eu fui fazer isso? Você para, fica pensativo. Por que eu... Mas você não encontra. Você não encontra saída, você não encontra. E você começa então a ficar pensando no erro. Pedro vai entrar no terceiro estágio, onde ele vai ficar pensando no erro que ele cometeu. Porque depois que isso aconteceu, a Bíblia fala no verso 72 que ele chorou muito, muito, porque ele conhecia Jesus, ele estava ao lado de Jesus. E ele agora começa a ficar numa situação deprimente, numa situação difícil. Olha, não deixe que o segundo estágio tome conta da sua vida, porque certamente você cairá no terceiro estágio, que está fixada no livro de João, capítulo 21 e o verso de número 3. João 21 e 3. A Bíblia vai dizer assim, ó: vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Sabe o que isso me mostra? Isso aqui é profundo. Depois que aconteceu todo o ato, que Jesus foi crucificado, que Jesus foi sepultado, a vida voltou-se, entre aspas, ao normal, voltaram ao normal. Pedro agora se sentiu como? Vazio, frustrado, com remorso, deprimente. E ele vai voltar a fazer o quê?
ele vai voltar nas práticas antigas. Nas práticas antigas. Todos estavam frustrados, mas Pedro trava mais ainda, por quê? Porque depois do segundo estágio da soberba, ele sai da presença de Deus e começa uma nova, entre aspas, uma nova vida, retrocedendo, voltando à antiga vida, que era o quê? De pescador. Só que quando ele volta para a antiga vida dele, ele não consegue arrumar nada. Talvez essa palavra reflita a sua vida, ou alguém que você conhece, que já foi usado por Deus, que já foi um grande profeta, um grande cantor, um grande pastor, mas por algum momento ele se esqueceu do seu chamado, ele deixou o seu chamado de lado. Eu quero dizer para você que todos nós estamos sujeitos a falhar, todos nós estamos sujeitos a errar. Hoje eu estou aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, mas amanhã eu não sei, eu posso vir a errar, eu posso vir a falhar, porque todos nós somos sujeitos a falhas. Mas quando uma pessoa erra, o que não pode ser feito é abandoná-la. O que não pode ser feito é excluí-la. É quando uma pessoa está fraca e doente que Jesus prega e fala para os discípulos: olha, eu não vim para as pessoas que são boas de saúde, eu vim para aqueles que são doentes. Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, vocês têm que ajudar não só aqueles que já estão bem, mas aqueles que ainda estão doentes. E você não pode voltar àquilo que você era antes. Deus te fez um chamado, rapaz. Deus te fez um chamado, moça. E por que você agora volta às antigas práticas? Onde está o seu chamado? Onde está aquilo que Deus falou com você no seu íntimo? Você conhece Ele? Você experimentou algo do céu com Ele? Mas você preferiu então, por causa de um erro, de uma falha, abandonar Jesus. Deixar o seu chamado de lado e seguir a sua vida. E talvez você esteja igual a Pedro. Tudo que você faz, nada dá certo. Você não consegue ter uma vida como Pedro tinha, que era um pescador ótimo, um ótimo pescador. Agora, tudo está dando errado. Deus está querendo trazer na sua palavra e te dizer: volte para o meu chamado. Volte para aquilo ao qual você foi designado aqui nessa terra. Eu não sei o que é, você sabe no seu íntimo. Ele está frustrado, nada dá certo, mas teve alguém que lembrou dele. Oh, maravilha, hein? Teve alguém que se lembrou dele. Não foi os outros discípulos, não foram os seus colegas, os seus amigos. Quem se lembrou dele foi Jesus. Jesus, ele se lembra de nós. Ainda que você se esqueceu do seu chamado, Jesus lembra. Jesus está falando hoje, nesse momento com você: olha, é hora de você voltar a ser o que você era na minha presença. É hora de você ser o que você acostumava, tinha aptidão em fazer. Se nós formos ver aqui o verso de número 7, a gente vai ver que Jesus amava a Pedro. Eu quero ler o verso 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Então Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Interessante, porque quando eles voltam da pescaria e nada pega, não tem um nada, não fluiu, né, a pescaria deles. Jesus se aproxima, entra no barco, e quando Jesus entra no barco, Jesus vê a situação, e pela segunda vez Jesus fala: olha, joga a rede do seu lado direito. E eles jogaram a rede do lado direito, e eles pegaram muitos peixes. Eles ficaram assustados.
Porque alguns já tinham visto aquilo. Pedro já tinha visto aquela cena. E pela segunda vez ele estava vendo. Então, alguém pensou, é o Senhor. Falaram para Pedro, e Pedro já estava dentro da sua cabeça, falou, parece que é ele. Mas será que é ele? Ele falava quando a gente andava junto que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar no terceiro dia. Será que é ele? Porque nesse momento, nessa época, Jesus já estava ressuscitado e tinha algumas aparições entre as pessoas, os seus discípulos. E Jesus, depois de vencer a morte, ele voltou. E ele foi atrás de quem? Ele foi atrás de Pedro. Jesus venceu a morte e voltou para falar para Pedro, olha Pedro, vamos continuar. E para você é a mesma coisa, Jesus venceu a morte por mim e por você, para nos dar o direito de não desistir, de não parar, de não ficar prostrado, porque Ele tem preparado para nós uma morada celestial, uma morada eterna. Porque tudo que temos vai ficar, tudo que somos vai passar. Quantas pessoas você conhece, você já sentou, conversou, riu, brincou e hoje já não está no meio de nós? Já foi sepultado. Puxa aí na sua memória. Mas o lance é daqui para o céu. Ele viu, sabia que era Jesus, então ele estava nu, ele vestiu sua capa e pulou dentro da água. Por quê? Porque o seu erro lá de trás trouxe a ele vergonha, ele ficou com vergonha de ver Jesus. Assim como foi Adão e Eva. Assim como foi Adão, Gênesis 3, capítulo 3, verso 8, quando Deus vinha à tarde falar com Adão, como era costume, quando Adão e Eva erraram, quando eles pecaram, quando Deus veio, eles se esconderam. E Deus falava, Adão, e Adão está escondido. Pedro foi a mesma coisa. Quando ele descobriu que era Jesus, ele pulou dentro da água. Por quê? Porque o seu erro, o seu pecado, trouxe para ele vergonha. E é isso que o pecado traz, é vergonha. Mas só que Jesus não tinha vergonha dele. Jesus chega e ele pulou dentro da água e Jesus está lá. Pararam na beira da praia. Jesus fez ali uma brasa, sentou com as outras pessoas que estavam ali, os outros discípulos. E Pedro foi vindo de dentro da água. Saiu todo molhado, com a capa toda molhada. Vai tentando entender comigo. Ele vai vindo, chegando. E Jesus olha para ele e faz 3 perguntas cruciais para ele. E eu quero ler na palavra aqui essas 3 coisas que Jesus vai perguntar para Pedro. Verso número 15, verso número 16 e verso número 17. Nós vamos ver 3 perguntas cruciais do Senhor. Vamos ver a resposta de Pedro e vamos ver o que Jesus quer que ele faça. Jesus vai fazer então algumas perguntinhas para Pedro. Verso número 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu o sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Segundo o diálogo entre Jesus e Pedro, novamente Jesus disse-lhe: Simão, filho de João, você realmente me ama? Você realmente me ama? E respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama?
Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Sabe o que Deus está querendo mostrar para nós aqui? Que mesmo que você errou, mesmo que você pecou, mesmo que você saiu dos planos de Deus por sua conta própria, Deus ainda conta com você. Aleluia. Deus ainda espera você para continuar a jornada, para continuar a promessa, para continuar o seu chamado. Jesus pergunta para ele: você me ama mais que os outros? Porque naquele dia, quando a soberba tomou conta do coração dele, ele se achava melhor do que os outros. E é por isso que a palavra, Jesus chega nele e fala: você me ama mais que os outros? Ele fala: eu amo. Se você me ama, Pedro, então apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes, Jesus dialogando com Pedro, vai daqui, vai dali. E a resposta de Jesus para Pedro, depois que Pedro falava que amava Jesus, era a mesma: apacenta minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros. Você sabe o que Jesus está querendo dizer para você? Pelo amor de Deus, você, até quando você vai ficar nessa vida? Faça o que eu te chamei para fazer, Pedro. Cumpra o seu chamado. Jesus hoje, assim como foi com Pedro, assim é com você. E por 3 vezes está falando aqui, ó: ei, vai fazer o que eu te chamei para fazer. Vai ser o que eu te chamei para ser. Para de ficar vivendo um remorso. Para de ficar vivendo uma vida depressiva, pensando nos seus erros, pensando nas suas falhas, sendo que Jesus tem algo novo preparado para você. Ei, Pedro, se você me ama de verdade, volte a fazer o que eu te chamei para fazer. Volte a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa alegre, uma pessoa que agrega valor na vida do próximo. Ei, levante-se, coloque-se de pé e retome a sua caminhada. Pegue a sua cruz e siga o Mestre, porque Ele tem um chamado na sua vida. E se você desistiu, Ele não desiste de você. E nessa palavra, nós vamos entrar agora no 4º e último estágio de Pedro. Porque Jesus foi até ele, Jesus reencontrou ele. Jesus trouxe palavras ao coração dele para ele se reerguer. E o que Pedro faz? Pedro ouve a voz do Mestre e fala: não, eu errei, eu falhei, eu achava entre os discípulos que eu era o bom, que eu era melhor, mas eu vi que eu sou igual a todos, dependente do meu chamado, então eu vou cumprir o meu chamado. Pedro foi um homem inteligente e nós vamos entrar no 4º estágio da vida de Pedro. O 4º estágio da vida de Pedro é o cumprimento da promessa. Qual era a promessa? Você lembra? Quando ele encontrou Jesus na beira da praia pela primeira vez? Pedro, a partir de hoje você não vai ser mais um pescador. Você será um pescador de homens. Você será o meu discípulo. Você será um ganhador de almas. E nós vamos ver no livro de Atos, capítulo 2, e o seu verso, deixa eu achar, Atos capítulo 2, o seu verso número 4. Olha para você ver. Seu capítulo número 2 de Atos, nós vamos ver a promessa se cumprindo na vida de um homem que tinha o chamado, que deixou a soberba entrar no seu coração, que viveu uma vida de remorso e frustrante, mas que Jesus se lembrou dele
E agora Pedro é um novo homem. Pedro é uma nova criatura. Pedro é uma nova pessoa. Em Atos capítulo 2, no momento que vai se cumprir a promessa, Pedro e outros irmãos em Cristo vão ser cheios do Espírito Santo. Para ter mudança e para ter cumprimento de promessa, eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. Não tem outra receita. Devemos ser cheios do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, temos que ter contato, comunhão com o Pai. E ele é cheio do Espírito Santo. Eles vão para Jerusalém, recebem ali no capítulo 2 a promessa de serem batizados com o Espírito Santo. E Pedro é cheio, mas ele é tão cheio da glória de Deus, que ele vai começar agora a pregar para as pessoas. Ele vai começar a falar do amor de Deus, e ele vai começar a pregar Bíblia, a falar de Bíblia para as pessoas. Porque não tinha outra coisa mais a se falar, não poderia ficar ali falando de coisas passadas, ele teria que falar daquilo que Deus chamou ele para fazer, falar sobre a palavra. No verso número 4 diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Só que eles estavam num lugar público e as pessoas começaram a olhar e falaram: mas o que é isso? Esses caras estão bêbados? Esses caras tomaram um goró em plena luz do dia, um calorão desse, e esses caras falando aí outras línguas. E começou ali ter algumas coisas, as pessoas não entendiam, e Pedro vai se levantar, e ele vai trazer uma palavra para as pessoas. O verso número 14 diz assim: então Pedro levantou-se com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão. O que Pedro me mostra que depois de ser cheio do Espírito Santo, as atitudes mudam. Porque quando ele negou Jesus, ele se achava melhor, mas agora ele está cheio do Espírito Santo, ele não se levantou sozinho, ele levantou junto com os 11. A Bíblia não fala aí Pedro levantou, não fala aí Pedro levantou-se com os 11. Em alta voz ele começou a pregar a palavra. Ele começou a falar, ele começou a falar das obras de Deus, começou a falar desde a época do profeta Joel. E naquele momento a promessa começou a se cumprir. Naquele momento, mais de 5.000 pessoas, 6, eu não sei, estavam naquele local. E a Bíblia diz que as pessoas ouviram a palavra e aquilo moveu no coração delas. Elas perguntaram para Pedro: o que nós devemos fazer? Pedro disse: vocês devem batizar e arrepender dos seus pecados. E naquela tarde, quase 3.000 pessoas se agregaram a eles. Ou seja, naquela tarde, quando o Espírito Santo desceu, ele pregou e tudo se fez novo, a promessa se cumpriu de quando Jesus passou lá na beira da praia e falou: eu vou te fazer ganhador, pescador de homens. E eu vou provar para você na Bíblia. E vou finalizar essa palavra no verso número 41 do capítulo 2. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Os que aceitaram. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Imagina um homem que passou por toda essa história, por esses estágios. Agora no quarto estágio a promessa se cumpre. Ei, eu quero dizer para você, se você bater a poeira, se você levantar e se você bater no peito e falar: não, eu vou assumir a minha responsabilidade diante de Deus, eu vou assumir o meu chamado, eu quero te dizer que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. E assim como foi Pedro, que ele abriu a boca e a palavra de Deus estava nos lábios dele, as pessoas ouviram, e quase 3.000, ou seja, é bastante gente, né? É bem gente, para quem tinha 100, 120, quase 3.000, é um valor considerável. E a promessa se cumpriu. Não se esqueça,
Faça o que Deus te chamou para fazer. E você, então, verá as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Eu quero orar pela sua vida nesse momento, para que o Espírito Santo conduza essas palavras e que ela caia, e eu tenho certeza que ela está caindo em terra fértil, que ela venha prosperar os seus caminhos. Meu Deus, eu oro nesse momento para essa pessoa que ficou até o final dessa mensagem e nesse momento está ouvindo a sua voz. Que esse exemplo de Pedro possa servir de lição para ela, assim como serviu para mim, e possa servir para mais pessoas. Que nós podemos ter uma comunhão contigo, mesmo se cair, sabemos que o Senhor vem nos levantar. Levanta e revigora a força dessa pessoa que precisa do teu abraço, que precisa da tua mão estendida para ela. Abençoa essa vida e mostra a ela que a sua palavra se cumpre no momento certo e no tempo que o Senhor quer. Abençoa, Senhor, a cada um, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala aí, meu amigo, minha amiga. Obrigado por você ter ficado até o final dessa mensagem. Espero que Deus tenha falado no seu coração. Quero aqui pedir para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas, se inscrever no canal, que a gente vai postar mais vídeos, querendo Deus, se for da vontade dele. Se você deixa aqui um comentário, se Deus tem falado na sua vida, e não esqueça daquele joinha. Valeu, tamo junto, Deus abençoe.